O Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 8, ele vai contar uma parábola que Jesus falou aos seus discípulos sobre a dracma perdida. A dracma era uma moeda de prata que representava, que tinha o valor de um dia de trabalho, que tinha o valor de um trabalho braçal aí de um dia, de uma diarista, de um dia provavelmente. A Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer na parábola que essa mulher, ela tinha 10 e ela perdeu uma. E ela não estava encontrando, estava muito difícil para encontrar. Mas ela varre, ela acende a luz, a lamparina, né? E procura até encontrar. Quando ela encontra, ela fica tão feliz, mas tão feliz, que ela não guarda só para ela aquela alegria, ela compartilha aquela alegria com as suas vizinhas, com as suas amigas, né? Elas se alegram juntas. Na nossa vida, às vezes, a gente passa por muitas situações de tristeza e, geralmente, quando a gente passa por situação de tristeza, a gente guarda sozinho para a gente. Às vezes a gente chora sozinho, às vezes a gente esconde a nossa tristeza, tenta esconder a nossa tristeza. Mas, geralmente, a alegria ela é muito radiante, a gente não consegue guardar uma alegria só para a gente. A alegria a gente quer compartilhar com as pessoas, a gente quer contar para as pessoas, a gente quer que as pessoas saibam. A gente não consegue ficar com uma alegria muito grande só com a gente. E as duas coisas são boas, tanto quanto participar dos amigos, com os amigos das nossas alegrias, também quanto participar com os amigos, principalmente os mais de confiança, as nossas tristezas. Quero falar com você um pouquinho sobre o drama daquela dracma perdida, que representa eu, que representa você, que representa os filhos de Deus. O que acontece? Aquela moeda se perdeu, caiu, ficou ali talvez enterrada, de certa forma, debaixo da terra, ali no chão batido. E o drama daquela dracma perdida pode me representar. Sabe quando eu me perco? Eu me perco nas minhas dúvidas. Eu me perco naquilo que eu não consigo acreditar direito. Mas sabia que esse não é o problema? O problema é quando eu me perco nas minhas certezas. Naquilo que eu tinha certeza absoluta que ia dar certo, de repente dá errado. Naquilo que eu tinha certeza absoluta que jamais aconteceria, de repente acontece. Então o meu problema, o drama de uma dracma perdida, não é na dúvida, porque dúvida a gente tem o tempo todo. Quem é que não tem dúvidas? Quem é que não vive cheio de dúvidas, cheio de incertezas? O problema é quando a gente tem uma certeza e essa certeza se frustra e a gente se perde nela. Nós podemos também nos perder nos nossos medos. Quem é que não tem medo? Todos nós temos medo. Medo de que alguma coisa ruim possa acontecer, medo do nosso futuro, medo do futuro dos nossos filhos. A gente tem vários medos. O problema nosso não são os nossos medos, porque o medo a gente convive com ele o tempo todo. Agora o problema é a nossa coragem. É quando a gente vê a nossa coragem frustrada. O problema é quando a gente percebe que aquilo que a gente tinha coragem, que era uma coisa natural, de repente a gente já não tem mais aquela coragem. O problema é quando a nossa coragem se frustra e a gente se perde nela. Eu vou dizer uma coisa para você, a gente se frustra, a gente se perde, o nosso drama pode ser quando a gente se perde com a decepção que a gente tem com as pessoas, a decepção que a gente tem às vezes com os melhores amigos, a decepção que a gente tem às vezes com pessoas da nossa extrema confiança. Sim, a gente decepciona muito com isso, mas isso faz parte da vida. Quem é que não se decepcionou com alguém?
Quem é que já não se decepcionou com pessoas que você jamais pensou que te decepcionaria? A gente vive decepcionando os outros. As pessoas esperam tanto da gente e a gente acaba fazendo tão pouco por elas. Isso também pode ser uma decepção, mas esse não é o nosso problema. Sabe quando é o nosso problema? O nosso problema é quando a gente se decepciona com a gente mesmo. O nosso problema é quando a gente olha no espelho e a gente fala assim: eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito que eu falei isso. Eu não acredito que eu agi dessa maneira. Eu não acredito que eu deixei de fazer aquilo que eu precisava ter feito. Então a nossa dificuldade, a nossa decepção pode ser com as pessoas? Pode. Mas a nossa decepção, ela é maior ainda quando a gente se decepciona com a gente mesmo. Quando a nossa decepção é com a gente mesmo. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Deus, ele não tem filhos em série. Deus não faz filhos no forno. Deus não cria filhos em máquinas industriais. Nós somos criados pela mão de Deus de uma forma única, de uma forma artesanal, envolvendo todo o sentimento de Deus na nossa criação. Tanto é que somos imagem e semelhança dele. Se você, nesse momento, se encontra perdido, não no seu medo, mas na sua coragem, se encontra perdido, não na sua dúvida, mas nas suas certezas que você tinha, se você se encontra perdido, não na decepção com os outros, mas na decepção consigo mesmo, eu quero dizer para você que Deus jamais vai deixar você perdido. Jesus jamais deixa um de seus filhos perdido. Ele pode ter a quantidade de filhos que ele tiver, mas ele não esquece você. Ele não vai deixar você perdido. Ele vai procurar você até encontrar você. E nesse momento que você está ouvindo esse vídeo, não é por acaso. Ouvindo esse devocional não é por acaso. É porque o Senhor quer te encontrar. O Senhor quer que você esteja novamente com Ele. Ou se você se perdeu em qualquer uma coisa, Ele quer você na mão dEle. Ele quer você junto dEle, para Ele se alegrar com os anjos, porque Ele ama você. E Ele quer o melhor para você. E Deus não tem filhos feitos em máquinas. Nós somos feitos pela mão do Senhor, a sua imagem e semelhança. Ele jamais vai deixar você perdido. Então, nesse momento, volte o seu coração para Deus, deixa Deus cuidar de você, se entregue, confie, espere nele. Ele jamais vai deixar você perdido. Você sempre será encontrado por Deus e nesse momento Deus está te encontrando. Deus está trazendo você de volta para firmeza, para segurança, para certeza de que Ele cuida de nós, cuida de mim e cuida de você. Tá bom? Beijo no seu coração, se inscreve aí no meu canal. Eu sou o Pastor Divino de Deus. Deixa seu comentário aí, me ajuda muito esse comentário. A gente se fala no próximo vídeo. Deus abençoe você.